Candidato Rafael Oliva Trópolis, Eduardo Alves da Silva Barcelos. O público deve se manter-se em silêncio. Não será permitido vaias, gritar, xingar ou aplaudir durante as falas do candidato. A manifestação são permitidas apenas na abertura e no encerramento. O debate tem como objetivo apresentar propostas para a gestão do Instituto Federal, permitindo que a comunidade acadêmica, servidores técnicos, docentes e estudantes conheçam as ideias dos candidatos. O debate será dividido em blocos. Bloco 1, apresentação inicial, sorteio. Cada candidato terá 3 minutos para se apresentar. Bloco 2, temas institucionais. Cada tema é sorteado antes do início do bloco. Dos 6 temas listados, 4 sorteios. Cada candidato tem 2 minutos para cada tema. Bloco 3, perguntas entre candidatos. 3 perguntas de cada candidato, iniciando-se por sorteio. Cada candidato pode fazer uma pergunta ao outro. Duração da pergunta, 30 segundos. Resposta, 2 minutos. Réplica, 1 minuto. Tréplica, 1 minuto. A ordem de quem começa é decidida por sorteio. Bloco 4, perguntas da comunidade. Permitido 3 perguntas para cada candidato, um de cada segmento, mediante seleção prévia e sorteio. As perguntas poderão ser enviadas previamente, selecionadas e sorteadas ao vivo. Pergunta lida pelo mediador. Cada candidato terá 2 minutos para a resposta. Bloco 5. Considerações finais. Cada candidato terá 2 minutos para suas considerações finais, sem direito à réplica. Regras de conduta, respeito e humanidade. É proibido ataque pessoal, ofensivo ou que desrespeite a ética institucional. Críticas devem focar propostas, ações e ideias, nunca atributos pessoais. Direito de resposta. Poderá ser concedido até 1 minuto de direito de respostas quando houver acusação pessoal grave, distorção clara e objetiva de informações, mentira factual direcionada ao candidato. Assessoramento. Os candidatos podem ter assessores presentes, mas não podem se comunicar com o candidato durante o debate. Aspectos. Uso de matéria. Permitidas. Regra do tempo. Todo o tempo será cronometrado pela organização. O mediador informará 30 segundos restantes. Transmissão e registro. O debate pode ser transmitido ao vivo por canais oficiais do campus Valência. Encerramento do debate em caso extremo. Caso vocês não venham seguir as normas, será encerrado o debate pela organização do evento. Olha, quer que vá pegar as cópias no carro? Eu acabei esquecendo. Pode trazer a casa. Vai, Fábio. Está na parou, está aqui embaixo. É logo na frente ali, na frente.
Vou botar aqui o nome dos candidatos. Quem vai iniciar a fala, tá? Aí vai pro tempo e vai pro tempo. Você escutou o tempo. Primeiro candidato, Rafael Trócolos. Boa noite para todas as pessoas aqui presentes. Inicialmente eu queria dizer da satisfação de estar aqui com vocês essa noite e já vou iniciar com uma afirmação, que eu nunca me neguei a participar desse momento aqui com vocês, porque eu vejo que é extremamente importante partilharmos desse espaço e dialogarmos sobre propostas e dizer que esse é o nosso objetivo aqui hoje, tratarmos de propostas, tá bom? A nossa candidatura nasce sem qualquer ligação com a atual gestão, de modo algum. Porém, isso não me dá o direito de criticar sem respeito quem quer que seja, até porque eu sou daqui da cidade, eu sou valenciano, eu tenho 15 anos de Instituto Federal Baiano e já ocupei algumas responsabilidades em gestão e sei exatamente do desafio e do trabalho que é se colocar nessas posições. Então todas essas pessoas merecem ser grandemente respeitadas. E a nossa candidatura nasce de um grupo que pensa que esse campus pode ser potencializado. As críticas que nós apresentamos são críticas acompanhadas de resoluções e do voluntarismo de quem as apresenta. Novamente, respeitando, valorizando, reconhecendo o potencial de cada um e motivando que o nosso campus consiga continuar no caminho certo. O nosso plano de gestão, que inclusive é importante falar, ele já nasce com a apresentação da sua equipe, que durante todo o processo eleitoral nós estamos apresentando essas pessoas, e esse plano está aberto a sugestões, a considerações, não tão somente neste momento, mas durante todo o processo eleitoral e após também. Nesse plano nós trazemos de modo prioritário, apresentando o que fazer, como fazer e as garantias de contemplação das nossas propostas. É inadmissível que estudantes do noturno não tenham os setores funcionando de modo equiparado. É preciso criarmos, e nós vamos criar, um espaço de convivência para que vocês possam descansar, ter acesso a computadores e tudo, enfim, lá equiparar laboratórios e salas de aula. Hoje nós estamos aqui com esse objetivo. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Próximo candidato, Eduardo Álvares da Silva Barcelos. Falou. Boa noite a todos e todas. Primeiramente queria cumprimentar o coletivo Coragem para Transformar. Obrigado pela presença, pelo compromisso, pela força e pela lucidez do momento, né? Queria cumprimentar o candidato, cumprimentar a mesa, cumprimentar todos os tais, todos os estudantes, todos os professores. Eu acho que é um momento extremamente fecundo e produtivo para nós aqui do IF Baiano, né? Depois de tanto tempo de instituição, né? Finalmente uma chapa de oposição que vem pautar o modelo de gestão. Porque nós, da chapa Coragem para Transformar, a gente não é contra pessoas, não. Nós somos contra o modelo de gestão. E é um modelo de gestão que não mais nos representa. É um modelo de gestão que garantiu, nesse tempo todo, uma manutenção do atraso aqui para o Campus Valença. Enquanto vários outros campos se desenvolveram com projetos educacionais, com projetos institucionais, o Campus Valença ficou à margem da instituição.
E isso não é uma opinião só do Eduardo, não. É da amplíssima maioria dos servidores aqui. Nós vivemos uma condição de precariedade por conta de um modelo de gestão que foi implantado aqui. E nós estamos adoecendo, gente, porque nós não temos um projeto institucional de desenvolvimento da unidade Valença. E nós nunca recebemos isso. O grupo político que sempre dominou, o IFBaiano, da qual o candidato faz parte, é bom a gente colocar isso com muita clareza. Ninguém nasce de chocadeira política, não. Todo mundo tem relações, todo mundo tem trajetória. Então é muito importante deixar isso claro. Esse grupo político nos condenou a viver na solidão aqui, nos condenou a viver na precariedade. A nossa chapa nasce dessa inquietação, nasce dessa recusa de que não dá mais para continuar com um projeto de gestão que não oferece para nós um futuro e um horizonte estratégico. Nesse sentido, a chapa Coragem para Transformar apresenta um programa de desenvolvimento da unidade educacional Valença. Um programa que tem duas dimensões. De um lado, nós temos a dimensão do funcionamento e da organicidade. Como melhorar o funcionamento de setores, como melhorar o funcionamento de setores, de cursos, de comissões, como melhorar a nossa integração interna. E a segunda dimensão é um projeto de futuro, é um projeto de desenvolvimento institucional que tem curto, médio e longo prazo para ser desenvolvido. O que está aqui no último eixo é exatamente uma projeção, um horizonte estratégico de desenvolvimento da unidade. Portanto, gente, nós estamos oferecendo aqui uma mudança estrutural e uma mudança de renovação da concepção de educação. A minha concepção de educação é muito distinta do candidato. O que diferencia a gente é o tamanho do compromisso. É o tamanho do compromisso que distingue eu e ele. Obrigado. Vamos para o segundo bloco. Tema institucional. Antes de iniciarmos o segundo bloco, como o candidato citou, o candidato Rafael, eu vou dar 30 segundos para que ele dê deu 30 segundos de resposta. Gente, eu não faço parte de grupo político nenhum nessa instituição. O meu partido é o Instituto Federal Baiano. E eu queria fazer um convite, né, ao mesmo tempo que eu cumprimento o colega candidato, para a gente conduzir esse momento falando de propostas, porque eu penso que hoje as pessoas estão aqui com o objetivo de tentar visualizar qual é a melhor proposta para o nosso instituto. Então, eu queria reafirmar novamente que o único objetivo que eu tenho aqui hoje é de mostrar para vocês o que pretendemos fazer, como e as garantias que nós daremos para isso. Sortear segundo bloco. Vai iniciar pelo sorteio, depois vai invertendo, tá? Nesse primeiro tema, Rafael vai responder iniciar, você responde depois o segundo tema. Vai responder primeiro e segundo. Quando você está fazendo o sorteio, vai responder. Quem vai responder? Vai responder sobre o tema institucional, né? Eduardo Barcelos. Até o tema institucional. Nós temos 6 temas institucionais que foram previamente definidos. Vai pegar um tema, depois ele responde sobre esse tema.
Primeiro tema, assistência estudantil. Gente, assistência estudantil, nós estamos no noturno, né? E o noturno é um lugar onde eu me formei, onde eu construí minha carreira aqui no IF Baiano. E é muito importante ter atenção porque os níveis de vulnerabilidade dos estudantes do noturno é distinto do integrado. Então, acho que a primeira questão que a gente tem que pensar é o transporte. O transporte no noturno sempre foi interrompido, sempre quebrou o calendário letivo. E para isso a gente propõe o seguinte: precisamos convocar um fórum de debate lá na Câmara Técnica de Educação do CIAPRA, porque é lá que a gente consegue sincronizar o calendário letivo com a regularidade do transporte. Isso é muito importante. Vivemos isso o ano passado, tivemos uma quebra sequencial do transporte. Então isso é muito importante para garantir permanência. Segunda questão, a verticalização. A gente está propondo criar o primeiro curso de tecnologia em gestão ambiental do IF Baiano aqui no Campus Valença, para verticalizar o subsequente e criar o primeiro tecnólogo em gestão ambiental. Terceira questão, é importante garantir o direito à maternidade plena. Muito importante. Nossas mães estudantes não têm condições de deixar seus filhos para estudar. E é muito importante discutir a política de cuidado. O governo federal aprovou recentemente a Política Nacional de Cuidados, cuidotecas e brinquedotecas. Nós temos uma relação muito boa com a UNEB para criar aqui um espaço de cuidado, para que as mães possam fazer os seus estudos plenamente e com seus filhos, né, cuidados e sendo também educados dentro do Instituto Federal. Outra coisa, a acessibilidade no noturno. Isso é muito importante, a iluminação, barreiras físicas e arquitetônicas, isso também é muito importante a gente avançar nisso. Bolsas estudantis, precisamos ampliar bolsas estudantis dentro do superior e também nos cursos de tecnologia. Isso é muito importante também. O tempo é muito curto, né, gente? Mas está colocado aqui algumas questões para a gente poder debater. Obrigado. Bom, gente, a assistência estudantil é um tema extremamente delicado para todos nós. E para isso a gente precisa conhecer fielmente o programa de assistência e inclusão social dos estudantes. Porque esse programa, que ele é federal e que inclusive até o dia 21 de dezembro ele está aberto para sugestões, porque ele passará por reformulações. Ele já traz no seu bojo, no seu conjunto de atendimento, e eu vou pedir licença para ler: auxílio moradia, auxílio uniforme, material acadêmico, cópia e impressão, auxílio permanência, permanência específica para a Proeja, alimentação, creche e transporte. Então, às vezes, eu tenho sempre comentado, não basta existir o recurso disponível, mas é preciso saber os meios de captação desse recurso e aplicação. Então, o problema referente ao transporte, isso é notório e é de conhecimento de todos, e cabe às coordenações dos cursos dialogarem para resolver isso, mas isso nunca foi feito. Existe, por exemplo, um auxílio chamado auxílio eventual, e esse auxílio pode ser fornecido para os estudantes que moram em outras cidades no período em que a prefeitura retire o transporte e possa ser utilizado. Mas ninguém nunca fez essa solicitação. Eu vejo que o diálogo permanente com as prefeituras ele deve ser mantido, mas eu, na condição de gestor, prefiro não contar com a certeza de que teremos ou não a prefeitura à disposição, porque a nossa própria instituição dispõe de dispositivos legais e com orçamento disponível para isso. O orçamento está lá, basta solicitarmos, e isso nós vamos fazer. Próximo tema, políticas de pessoal, pais e docentes.
a Portaria 713, que regulamenta a tipologia dos institutos federais no Brasil, diz que este campus é um campus em pré-expansão e é um campus do tipo 90-70. O que é isso? 90 docentes e 70 TAIs, técnicos em assuntos educacionais. Atualmente estamos abaixo disso. Nós precisamos equiparar, nós precisamos criar demanda, demonstrar que atualmente os nossos servidores não estão no quantitativo necessário para o atendimento de vocês. E isso é extremamente possível de ser feito, é extremamente factível. Mas, para além disso, precisamos também pensar na qualificação desses profissionais que aqui estão. Eu coordeno 2 programas de Minter e Dinter com o orçamento da CAPES, que aprovei no âmbito nacional, e eu sei como é que funciona. Nós também temos que pensar na condição de trabalho dessas pessoas, melhorar as condições de trabalho. E aí eu estou falando de infraestrutura, e a gente deve ter muita prudência quando falamos em novas aquisições relacionadas a novos ambientes de infraestrutura. Precisamos qualificar essas pessoas. Podemos qualificar em company. Nesse momento em que nós temos uma limitação orçamentária, a gente pode fazer qualificações em grupo, aqui na nossa própria instituição. Por exemplo, o refeitório, que eu vejo que é um ponto crítico, a gente pode solucionar a questão do cardápio, treinando as pessoas que lá trabalham e qualificando a condição de oferta e de atendimento. Mas para isso precisamos de mais pessoas qualificadas e com condições adequadas de trabalho. Política de pessoal. Hoje foi publicado pelo governo federal o reconhecimento da RSC TAI. Muito importante isso, porque isso é conquista da greve dos trabalhadores. Eu estava aqui na greve dos trabalhadores, prestando toda a solidariedade aos trabalhadores, e hoje nós estamos conquistando isso, levantando essa bandeira para os TAIs. Sempre estive com vocês e sempre estarei com vocês. Muito importante reforçar isso, porque greve não é um detalhe não. Tem candidato que não gosta muito de greve, não pisa aqui para prestar solidariedade a nenhum trabalhador, mas eu estava aqui no comando de greve liderando isso. Segunda questão e muito importante, nós precisamos melhorar nossa ambiência, nossa integração entre os professores e tais. A gente não se conhece, a gente tem ficado muito isolado, muito afastado. Portanto, nós temos que criar, gente, formas e ações da gente se ver mais e apresentar nossos trabalhos, apresentar as nossas produções científicas e tecnológicas, fazer intercâmbios com o IFBA. Valência é o único município do Brasil que tem 2 institutos federais e a gente não tem intercâmbio com o IFBA. Isso é muito importante para melhorar as nossas relações também interinstitucionais e as relações de pessoal. Isso é muito importante. Outra coisa, otimizar o programa de gestão de desempenho e o teletrabalho. Isso é uma conquista também dos trabalhadores. Nós precisamos otimizar isso de acordo com a força de trabalho e as demandas de cada setor. Precisamos fazer um diagnóstico dos setores e ver como o teletrabalho pode ser executado. Isso é também muito importante em políticas de pessoal. Convênios. O IFBA já teve convênios com o SESI, já teve convênios com outras instituições para práticas de integração entre os servidores. Precisamos retomar isso. O SESI é um clube, a BB também é um clube, precisamos retomar isso. Porque isso também faz parte do processo de desenvolvimento pessoal. Isso também é importante. Regimento interno, gente. Precisamos avançar no regimento interno, porque até hoje esse campus não tem regimento interno que divida as funções e competências. Próxima questão. Ensino técnico, superior, pós-graduação. Gente, no tema do ensino, que é um tema sensível porque toca na produção do conhecimento, né? E toca todos nós, servidores do campo, docentes e tais, todos nós produzimos conhecimento, assim como os educandos produzem conhecimento. Nós somos educadores e educandos, todos nós produzimos esse conhecimento. Primeira questão importante, precisamos pensar na verticalização dos cursos, né?
para criar uma coerência curricular e pedagógica. Nós temos curso de técnica agropecuária e agroecologia e temos a proposição, a comissão já está montada para inaugurar abrigo técnico integrado em meio ambiente. Para criar uma verticalização e um sentido curricular e pedagógico na formação, a gente precisa verticalizar. Já coloquei aqui para vocês, estamos com o estudo de demanda aprovado do curso tecnológico em gestão ambiental, que também verticaliza para as áreas ambientais. E já se tem uma pós-graduação de meio ambiente e agroecologia. Portanto, precisamos pensar nessa integração do ensino a partir da verticalização. Acho que é um ponto importante. Revisão dos PPCs. Precisamos trazer para dentro dos PPCs a legislação federal que obriga a história de África e das questões afro-brasileiras. Precisamos revisar todos os PPCs e também curricularizar a Semana Nacional de Combate à Violência contra a Mulher. Também um outro ponto muito importante. Atualizar o acervo da biblioteca. A biblioteca tem um acervo enorme, mas para os cursos de meio ambiente, por exemplo, de agroecologia, a gente ainda tem uma deficiência de acervo. Precisamos avançar nisso, no acervo da biblioteca. Reavaliar e expandir os estudos de demanda. O Baixo Sul está em plena transformação. A ponte Salvador-Itaparica está anunciada. E o conjunto de transformações aqui vai exigir que a gente responda com currículos atualizados e currículos dentro de temáticas das transformações aqui no Baixo Sul. Por exemplo, nós vamos ver uma expansão urbana sem precedentes. Precisamos pensar sobre isso, gestão urbana e costeira. E por fim, ampliação de bolsas via editais. Acho que isso também garante permanência e êxito. Bom, gente, falar sobre ensino em 2 minutos é extremamente complexo, mas eu inicio dizendo que antes de qualquer passo à frente é preciso consolidar o que já existe. É preciso dar real condição de funcionamento dos cursos que já existem. E isso eu não estou me furtando em reconhecer que há uma necessidade de verticalizar, mas uma verticalização prudente, uma verticalização com base em estudo de demanda sólido, que representem a necessidade socioeconômica da região. Eu estou aqui no Instituto há 15 anos e eu vi como esse instituto nasceu. A proposição de cursos que não refletem a necessidade da sociedade resultam em cursos com a evasão altíssima, como é a realidade. A evasão é o principal aspecto limitante hoje dentro das instituições, porque inclusive impacta no orçamento da nossa instituição. E a evasão só é combatida com política séria de permanência e êxito que perpassa por um conjunto de ações vinculadas à pesquisa, à extensão, à inovação, programas de bolsas e assistência estudantil. E tudo isso eu já fiz, eu sei fazer. A equipe que está conosco sabe fazer também. E a garantia que nós vamos trilhar nesse caminho. E a verticalização ela vem naturalmente, inclusive já há uma comissão trabalhando na proposição do primeiro mestrado stricto sensu deste campus. E nós vamos submeter ainda este ano, porque o edital vai ser publicado ainda agora em dezembro. Então, quando se fala em verticalização, a gente precisa ter muita responsabilidade. Nós não podemos esquecer o que já existe no nosso campus. Pesquisa, extensão e inovação. São muitos desafios aqui nesse debate hoje. Falar de ensino, pesquisa e extensão em 2 minutos é complicado. Mas em relação à pesquisa e à extensão e à inovação, já fiz até um preâmbulo anterior, a gente precisa ampliar o número de bolsas. Simples assim. Porque uma ampliação do número de bolsas, inclusive a possibilidade de realização de projetos de ensino, pesquisa e extensão e inovação e desenvolvimento tecnológico no noturno é premente. Esses projetos precisam também ser desenvolvidos no noturno. E volto a dizer isso, eu já fiz.
quando atuei como pró-reitor de pesquisa, eu dupliquei o número de bolsas, captando recurso externamente. Isso não é obrigação da função não, minha gente. E eu aproveito o espaço aqui para dizer para vocês, no cenário nacional, houve uma redução de bolsas. Tem institutos, por exemplo, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, podem pesquisar, perdeu todas as cotas de bolsas. Quando assumi a pró-reitoria, a pessoa que atuava antes de mim perdeu a cota de bolsa de PIBIT, de desenvolvimento tecnológico, e nós conseguimos recuperar. Foi 1,50 milhão em bolsas para todo o Instituto. E quando se fala em pesquisa, extensão e inovação, nós precisamos colocar no cenário os estudantes como protagonistas. E isso só é possível se eles atuarem como bolsistas vinculados a um projeto de pesquisa ou de extensão. E do mesmo modo eu fiz na extensão de 2018 a 2022. Ampliei, dupliquei, criei o programa institucional de bolsas com recursos próprios e com cotas. E aqui nós vamos criar as cotas de bolsas por curso. Pesquisa, extensão e inovação. Gente, o Baixo Sul da Bahia não tem uma agenda científica regional. Não há uma agenda de projetos, de programas científicos regionais. Nós temos o IFBA e a UNEB aqui. Precisamos estreitar com o IFBA e a UNEB um programa interinstitucional de pesquisa. Conversei com o professor Luzia Mota, professor Paulo e professora Angélica, e há uma afinidade desses gestores para construir essa agenda científica regional, a partir da pesquisa que seja contextualizada no Baixo Sul. Planejar a nossa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é o principal evento de popularização da ciência nosso. Então, planejar com mais calma, via editais, e dentro da semana criar a mostra interna de ciência e tecnologia para que a gente possa apresentar os nossos trabalhos. Precisamos nos conhecer, isso é importante também. Estamos com a proposta de criar o programa IFE Baiano em Movimento, que é expandir a nossa produção científica e popularizar a produção científica nos municípios, comunidades, territórios da região. Temos que sair daqui, gente, estamos muito parados aqui, vamos expandir e capitalizar mais nossa relação. Incentivar a participação em eventos científicos, tem o PROPAC, tem estudante que nem conhece o PROPAC. Precisamos melhorar a comunicação dos programas institucionais. Curricularização da extensão, precisamos dar condições para que os projetos sejam de fato executados. A biologia agora vai viver um desafio de curricularização da extensão, precisamos pensar isso. EAD e ASCOM, precisamos pensar essas duas relações, porque hoje nós temos cursos EAD, mas não temos estrutura. E a ASCOM é uma instituição, um setor importante, para a gente poder dar condições também de gravar aulas, transmitir, né, aulas. Cooperações técnicas e convênios também, para a gente conseguir equipamentos técnicos. Fizemos uma cooperação com a ATR e conseguimos R$40 mil de equipamentos para a gente trazer para a pesquisa e para a extensão. Então, esses são os desafios de gestão. Vamos agora para o bloco 3. Perguntas entre candidatos. Só lembrando, a duração da pergunta tem 30 segundos. Resposta, 2 minutos. Réplica, 1 minuto. Tréplica, 1 minuto. Primeiro a perguntar, Eduardo Barcelos. Candidato,
O senhor coloca a sua experiência de 15 anos de IF Baiano como o seu maior trunfo. Dados oficiais do PDI e de outras fontes mostram um sucateamento e uma precarização do Campus Valença, resultado da gestão política do seu grupo político. Todo esse amor todo que você tem por Valença e participando da alta cúpula da gestão, por todos esses anos, como é que o senhor permitiu que Valença chegasse a essa triste situação? O que faz a comunidade acreditar no senhor, no seu grupo agora, se vocês sempre tiveram com a caneta na mão? Gente, eu queria uma questão de ordem, como Pessoal, eu pedi que as pessoas não se manifestassem. Isso, o público não pode se manifestar. Inclusive, eu permaneço sentado aqui porque foi a orientação que eu recebi, eu estou seguindo essa ordem. Bom, gente, essa é uma pergunta muito fácil de ser esclarecida para vocês, até porque todas as instituições, todas as UG, a Valença é uma UG, ela tem autonomia e discricionalidade para seguir como quiser. E os seus atos de aquisições ou não, atos administrativos, são livres. Eu trabalhei em 2 pró-reitorias a convite pelo trabalho que eu desempenhei como docente. E isso não é crime algum, minha gente. E isso não quer dizer que eu faça parte de qualquer grupo ou que eu tenha limitado o desenvolvimento do que quer que seja. Muito pelo contrário. Tudo que eu fiz a todo tempo, e que inclusive eu fui muito criticado durante todos esses dias, foi buscar o melhor para esse campus. Quando eu consigo um equipamento através de um projeto que inclusive não tem relação alguma com o cargo de pró-reitor, recebo críticas. Mas eu não vejo essa mesma pessoa que critica parar para escrever um projeto e submeter e orientar um estudante. Eu não vejo. Então, se ainda resta dúvidas de como funciona a nossa instituição, cada unidade tem autonomia para funcionar da forma que quer. Se aqui está dessa forma, eu estou me colocando para ser uma das pessoas para tentar mudar essa situação, de buscar o que é melhor para essa instituição. E isso, a certeza, é a experiência que eu tenho, é a condição de atuar nessas funções, é a condição de realizar através de captação de recurso externo. E isso nós sabemos fazer, e isso nós vamos fazer. E tudo que nós estamos nos propondo a realizar é de forma responsável. E não tenham dúvidas que será feito. Réplica do candidato Eduardo Álvares. Candidato, precisa ter espírito público, né? Porque você dizer que a reitoria não tem nada a ver com a unidade Valença, aí você não tem espírito nem republicano, porque o IF funciona de forma integrada, né? O que acontece é que o seu grupo político, você tem vários padrinhos políticos lá em Bonfim e na reitoria. Você foi alçado para ser reitor de extensão e de pesquisa depois que você perdeu as eleições em Bonfim. O que acontece é que o seu grupo político nunca ofereceu para Valença um projeto de desenvolvimento educacional, um projeto de desenvolvimento institucional, enquanto outros campos tiveram crescimento, expansão, pavilhão de laboratório, pavilhão de sala de aula. Nós ficamos na solidão aqui, esquecidos. E agora você está me dizendo que não tem nada a ver a reitoria com o campus, né? Então, assim, não dá mais para viver sem projeto institucional. Essa é a questão. E você não quer dizer isso porque você, junto com o seu grupo político, nunca ofereceu e não oferece no seu programa um projeto de desenvolvimento. Agora vamos à réplica. Bom, chega a ser até engraçado, né, gente? Parece que eu não estou falando claramente. Mas quando eu falei em relação a isso, foi em relação ao orçamento, minha gente. A reitoria tem um orçamento, esse campus tem um orçamento. E a condição de aplicação é o que é mais importante. O mais importante, além de existir esse orçamento, é a condição de aplicar. E isso a reitoria, eu posso atestar com veemência, porque eu lá trabalhei e trabalhei com meus próprios méritos. E aqui eu quero pedir respeito em relação a isso. Nunca houve conchavo, nunca houve nada. Eu entrei nesse instituto através de concurso público, como todos aqui, apresentando os meus diplomas de formação
e fui construindo o meu trabalho e os convites foram sendo apresentados. E eu trabalhei com muita dignidade e responsabilidade, e é assim que eu me coloco aqui no Campus Valença. Próxima pergunta. A limitação orçamentária é um dos grandes problemas que nós temos. No seu plano de trabalho, candidato, você falou sobre algo chamado como Parque Científico e Tecnológico. Eu não quero discutir conceitualmente, mas para mim esse termo se refere a outra coisa. Mas aí eu pergunto, de onde virão os recursos para financiá-lo nos próximos 4 anos? Qual a sua experiência em captação e aplicação de recursos externos? E eu comecei depois. Gente, a proposta do Parque Científico e Tecnológico é um planejamento estratégico, algo que o campus nunca recebeu. Nenhum grupo ofereceu isso para o campus. E nós precisamos de um projeto de unidade, nós não temos um projeto de unidade. Nós temos uma estrutura antiga, da EMARC, uma estrutura que não consegue mais responder à missão institucional, nós não conseguimos desenvolver nossas carreiras dentro dessa estrutura, e isso é um consenso entre todos nós. Todos nós. A proposta de um parque científico e tecnológico é um projeto de longuíssimo prazo, só que alguém tem que começar esse projeto. Ninguém nunca começou um projeto aqui, por exemplo, de apresentar um plano diretor de construção de espaços pedagógicos, de espaços acadêmicos. A gente fica vivendo de remendo, de improviso o tempo todo. Então, a proposta de um parque científico é que ela precisa ser planejada nos 4 anos, mas não sou eu só que vou executar esse projeto, não. Esse projeto vai ser executado para as outras gestões. Agora, nós precisamos começar o planejamento, para a gente ter um rumo, gente, para a gente ter uma orientação no desenvolvimento das nossas carreiras. Nós estamos adoecendo aqui sem um projeto institucional. Captação de recursos. Captação de recursos pode ser feita via orçamento institucional e via captação externa. Captação externa é uma técnica administrativa. Existem setores para isso. Porque o candidato fica colocando como se o diretor-geral tem que ser um burocrata. O diretor-geral é uma representação política. Ele tem que orientar o Campus Valença e fazer as articulações necessárias com a bancada federal da Bahia, com as fontes de fomento nos ministérios, com os termos de execução descentralizada, que a Chapa Coragem para Transformar já trouxe para cá, as cooperações e os convênios técnicos. Tudo isso forma um cardápio de captação de recursos, formando uma governança orçamentária, que não dá só para depender de orçamento institucional. Orçamento institucional é previsto na matriz CONIF, né? E a matriz CONIF tem camadas e critérios para isso. Então nós temos que expandir essa governança. Sim, candidato, mas o senhor não respondeu. De onde virá o... Sim, candidato, mas o senhor não definiu de onde virá esse recurso e como ele será aplicado e qual é a sua experiência. Se um diretor ele só pode se manifestar ou o objetivo dele é atuar como um político, eu não entendo como é que um diretor ele não vai desempenhar as suas atividades operacionais. Sinto lhe dizer, mas se o senhor ainda não percebeu, a burocracia estará preeminentemente no dia a dia de um diretor geral do campo. Se você pensa que isso não haverá, eu acho que está um pouco enganado. Então pergunto novamente, por favor, não fuja da resposta, de onde virá esse financiamento para esse parque científico e tecnológico e qual o valor que você estima para isso, já que é um planejamento a longo prazo. A gente tem que saber quanto é que isso custa, quanto é que custa, de onde vai vir e qual é a sua experiência com captação. Responde. Candidato, antes de definir o orçamento, tem que ser planejamento primeiro, né? Você sabe muito bem disso. Todo planejamento define uma dotação orçamentária. Todo planejamento tem custo, mas para isso a gente precisa primeiro planejar. Nunca recebemos um planejamento aqui.
Convênios e cooperações, nós temos experiência de captação, e a equipe também tem experiência de captação. Já coordenei projeto de 1,5 milhão lá no estado do Rio de Janeiro. Tem experiência de coordenação de projetos. Dentro da Fiocruz, coordenamos o maior projeto de educação profissional e saúde do campo, lá na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. E nós respeitamos os setores e as competências. Está indicada a colega Poli aqui, para direção administrativa. Está indicada a colega Nelma, para direção acadêmica. São pessoas que trabalham na captação de recursos e fazem isso muito bem. Portanto, nós precisamos primeiramente planejar as linhas gerais da nossa expansão e consolidação de campos, para depois a gente fazer planilha orçamentária, estudo de viabilidade, memorial descritivo e por aí vai. Candidato, a sua remoção ocorreu em 2022 por meio... A sua remoção ocorreu em 2022 por meio de uma triangulação a portas fechadas. Desde então, o senhor não conviveu com a comunidade, apenas pontualmente. E no último ano, o senhor, usando seu cargo comissionado, começou a participar de eventos do campo, distribuir brindes, distribuir camisetas, ganhou 4 turmas de primeiro ano, foi inserido em processos de remoção sem justificativa, teve acesso a informações estratégicas do campo, o que levantou muita suspeita. O senhor não acha que essa atitude representa exatamente um tipo de conduta que a administração pública deve repudiar, personalista e antiética? Eu gostaria que o senhor refizesse a pergunta e não usasse palavras que viessem desabogar a conduta do candidato. Vou só falar da pergunta. O senhor não acha que esse tipo de atitude representa exatamente um tipo de conduta que a administração pública deve repudiar? Abre o tempo aí, já fez um preâmbulo. A pergunta é essa. O senhor não acha que esse tipo de atitude que eu narrei representa exatamente um tipo de conduta que a administração pública deve repudiar? Gente, a movimentação de servidor em um instituto como o nosso é com base na legislação. Você tem a redistribuição, que é quando uma pessoa vem de outro instituto para o nosso. Nós temos as remoções, que é dentro do mesmo instituto, e essa remoção pode ser por edital ou pode ser por permuta, quando existem duas pessoas interessadas em trocar de unidade, como foi o meu caso. Só que no meu caso foram 3 pessoas envolvidas, porque eu era no campo Senhor do Bonfim, eu permutei com uma professora de Alagoinhas, e essa professora e uma outra pessoa daqui, que foi Rodrigo Saldanha, perguntou comigo, e isso é extremamente ilegal, minha gente. Eu não entendo por que esse flerte com teoria da conspiração. Tudo isso aqui é feito com base em lei. Eu não tenho nada a esconder. E eu peço respeito, porque não foi nada feito às escuras, nada disso. Foi tudo muito bem documentado. E assim como eu, inúmeras pessoas foram removidas nesse instituto no Brasil inteiro. É só puxar, só pesquisar que vocês vão encontrar. E a questão de atuar como pró-reitor de pesquisa e de extensão e participar de alguns eventos, isso é extremamente natural de que eu ocupe essas funções em todos os campi. E eu, enquanto atuei como pró-reitor de pesquisa, pró-reitor de extensão, eu nunca deixei de dar aula nas unidades na qual eu estou lotado. E não iria ser diferente aqui em Valença. Inclusive, já antecipo que, se assim for da vontade de vocês, eu atuar como diretor-geral, eu continuarei a dar aula. Porque o meu compromisso primeiro aqui é formar pessoas. É formar pessoas de um modo ético, profissional e respeitoso. E essa função que eu tanto gosto e amo, eu nunca abandonarei, por cargo algum. E não aceito nenhum desrespeito em relação a isso. Fazer a réplica.
Um minuto. O candidato Saldanha estava afastado para doutorado, né? A legislação impede remoções em caso de afastamento de doutorado. Outra coisa é que é necessário chamamento público, né, gente? Chamamento público evita privilégios. Isso é muito importante ser pontuado em processos de remoção. A questão é que parece que nesse processo não tem espírito público, não tem espírito republicano, é apenas um personalismo, tem que ter uma personificação da imagem. Essa coisa de distribuir camisetas aqui, como um cargo comissionado. Você entrou aqui e distribuiu camisetas por integrado. Você não convocou os coordenadores nem a direção para fazer isso. Você colocou debaixo do braço e entregou isso novamente para os estudantes. Você foi colocado como copiado, como interessado em processo de remoção, sem nenhuma justificativa. Isso é informação antecipada. Isso fere o espírito público, gente. Vocês, todo mundo viu aqui o que aconteceu. A tréplica. Minha gente, a gente precisa ter responsabilidade com o que diz. Na era das fake news, algo dito destoando da realidade causa um dano gigantesco. As remoções são previstas em legislação. Os editais existem para isso. E quando há uma vontade de permuta entre duas pessoas que são da mesma área e atribuição, como foi o meu caso, nada na lei impede disso ser feito. E isso foi feito com respaldo da assessoria processual e de tudo. Então a gente tem que ter a decência de tratar esse momento aqui vinculado às propostas que nós queremos para o nosso campus. Não de questões pessoais. Eu não tenho interesse nenhum em gastar aqui 2, 3 minutos com vocês, que eu poderia estar falando na nossa proposta, explicando uma situação processual institucional prevista em lei, que é a movimentação de servidores, que é direito. Próxima pergunta. Candidato, as parcerias são fundamentais para desenvolver a nossa instituição, principalmente quando elas vêm acompanhadas de contrapartidas. Isso é fundamental. O senhor tem experiência em parcerias com captação de contrapartida? E qual é a tratativa que deve ser dada em equipamentos que são obtidos fruto dessa parceria? Quando esses equipamentos chegam na nossa instituição, qual é o rito que deve ser adotado? Sim. Sim. No Campus Valência, nesses 8 anos, nós fizemos 2 cooperações técnicas muito importantes e inéditas aqui no campus. A primeira foi com a Escola Luana Carvalho, uma cooperação técnica sem transferência de recursos. Uma cooperação que inaugurou o primeiro currículo em regime de alternância para um curso técnico em agroecologia. Essa cooperação frutificou uma série de ações dentro do campus, inclusive no curso de biologia, no curso de meio ambiente e os intercâmbios que nós fizemos. Essa cooperação, ela apresentou para a reitoria, que inclusive elogiou muito o projeto, mas nunca nos ofereceu recurso, um recurso institucional. A segunda cooperação que nós fizemos foi com a Associação dos Advogados dos Trabalhadores Rurais da Bahia, a ATR. Com essa cooperação, nós conseguimos R$40 mil em equipamentos. Um plano de trabalho que foi feito em 3 anos, lançamos um site, lançamos informações importantíssimas para o sistema de justiça, para a Defensoria Pública do Estado, sobre desmatamento e grilagem no oeste da Bahia. Recebemos um drone, recebemos computadores, recebemos GPS, e esses equipamentos estão sendo utilizados aqui no campus. E recebemos recentemente um material para a ASCOM, Assessoria de Comunicação. Câmeras fotográficas, tripés, iluminação, microfone, que nós não temos aqui. Nós não temos como gravar, por exemplo, esse debate. Tem fragilidades, né? A comissão estava dizendo que tem fragilidades. Então nós temos experiência de captação de recursos, sim, com cooperações e convênios.
E isso é muito importante para a gente poder avançar, inclusive, na estruturação de cursos e setores, equipamentos para outras modalidades de ensino, equipamentos para a fazenda. Esses instrumentos são fundamentais para a gente manter a qualidade do ensino aqui e avançar em pesquisa, extensão e inovação. Candidato, eu acho que eu não me fiz entender. O que eu perguntei é qual é o rito institucional quando esses equipamentos chegam aqui. Para onde eles vão, qual é a condição de uso, quem pode usar, quem deve usar, qual é o rito institucional. E eu queria perguntar ao senhor se o senhor fez isso, seguiu esse rito de procurar o setor responsável, de patrimônio, de apensar esse material e deixar disponível para toda a comunidade. Eu queria saber se isso foi feito, porque uma parceria ela tem muita finalidade quando a contrapartida obtida ela fica de modo institucional, para uso institucional, até porque a parceria é entre CNPJ e não CPF. Tá? Então vou reformular novamente, eu queria saber se o senhor conhece dos ritos e, no caso das suas experiências, se o senhor segue esse rito ou não. Candidato, o rito é o patrimônio, né? Tombar o patrimônio. Só que a cooperação não terminou ainda. E a cooperação precisa finalizar todo o conjunto de documentação que ainda não foi concluída. Essa cooperação está em aberto. Existem 2 planos aditivos dessa cooperação com a TR. Já a cooperação com a Dona Carvalho não tem transferência de recursos. Ela tem intercâmbios, ela tem ações educativas. Nós avançamos na formulação dos currículos a partir das oficinas de construção curricular, que está pronto, inclusive. Então, aí nós ainda não concluímos a cooperação. E a documentação ainda não está totalmente concluída. Quando estiver concluída, a gente vai e tomba o material do setor de patrimônio. É simples isso aí. Outra coisa, o material está disponível lá na sala 3. O professor Paulo e eu, nós utilizamos esses materiais, esses equipamentos. Está lá disponível lá esse material. Quem quiser utilizar, nós nunca negamos isso, né? Está lá disponível. Vamos agora para a última pergunta, candidato Eduardo Barcelos. Candidato, um médico para prescrever um medicamento, ele precisa de exames e diagnóstico, né? Eu li seu material, seu plano de trabalho, ele não oferece um diagnóstico da unidade, não oferece indicadores, dados, não oferece um projeto de desenvolvimento. Se não tem projeto, indicadores, candidato, não há como desenvolver a unidade, né? A sua proposta é baseada em intuição ou o senhor desconhece os dados da realidade do campus? Como garantir a confiança da comunidade acadêmica se o senhor não está aqui e não tem um diagnóstico do campus? Bom, gente, o nosso plano de trabalho ele foi construído de modo coletivo e ele representa de modo objetivo e apresenta de modo objetivo as ações que nós vamos desenvolver e como essas ações serão desenvolvidas. Um plano de trabalho ele não é uma dissertação, nem uma tese de doutorado. E os indicadores eu conheço sim, candidato, conheço todos, inclusive as portarias, a 646, que versa sobre os indicadores de ensino, pesquisa e extensão que tratam também da eficiência acadêmica. E todos esses indicadores, candidato, eles constituem o nosso orçamento. O que o senhor me parece desconhecer um pouco, falou aí de matriz CONIF, parecendo que não sei, como algo que talvez não tenha um detalhamento, mas o orçamento que vem do MEC para nossas instituições, ele vem conforme os nossos indicadores. E aqui eu te atesto com veemência, e não precisa estar no plano, que a gente vai requalificar o nosso orçamento e tratando desses indicadores. E sabe quais são os indicadores? Poucas bolsas de extensão, poucas bolsas de pesquisa, 0 matrícula em EJA, a gente precisa equiparar, a RAP nossa precisa ser reajustada,
que é a relação aluno-professor. Quantos alunos são de responsabilidade de um professor? Nós estamos abaixo da média. Quando está abaixo de 20, a gente não pega esse fator de correção na fórmula de composição do nosso orçamento. O PPC do curso estão desatualizados e isso impacta no orçamento da nossa instituição. Quando eu falo de indicador, professor, eu não falo de modo teórico não, eu falo de modo prático, porque eu vivo isso, eu sei isso, eu pratico isso e não é de hoje, é de muitos anos. E nós sabemos o que estamos fazendo. O nosso plano é apresentado daquela forma para... Candidato, eu conheço a portaria mesmo 646. Parece que às vezes você testa a nossa inteligência, né? Parece que só você sabe da portaria 646. Eu conheço a portaria 486. Ela tem 4 blocos e 4 camadas de financiamento para as instituições: funcionamento, direção, assistência substantiva, qualidade e eficiência. Agora, para fazer gestão, tem que apresentar um diagnóstico, uma radiografia do campus. O seu projeto de gestão, ele é muito personalista, fala mais de você do que do campus. E a gente dedicou um tempo, você talvez não goste tanto de ler, de detalhar as coisas, mas a gente dedicou um tempo no diagnóstico, gente, porque nós estamos numa situação extremamente frágil. E precisamos entender o índice de eficiência acadêmica, precisamos entender a RAP, relação aluno-professor. A média nossa é 18, o PNE fala de 20. Nós já atingimos, inclusive, acima de 20, hoje estamos abaixo, já oscilou isso, assim como as taxas de evasão. Então precisa ter diagnóstico para fazer gestão. Então me parece que há uma diferença, que eu tenho um conhecimento prático e posso comprovar, e o que é dito no plano não é nada sobre mim, até porque quem fala muito de si tem pouco a oferecer, na minha opinião. Eu não gastei nenhuma página falando de mim, eu falei da nossa experiência de gestão. E a nossa tratativa no nosso plano de trabalho foi no coletivo. Nós tratamos de todas as pessoas que serão extremamente necessárias para desenvolver esse trabalho. E o meu conhecimento, ele é prático. Quando eu falo dos indicadores e trago aqui as portarias, me parece que o senhor teve que consultar suas anotações ali. Se você quiser, depois a gente pode conversar aqui sobre a portaria relativa a indicador que o senhor quiser aqui em qualquer momento, porque o tempo não permite. Mas o que eu queria dizer é que o nosso conhecimento, e se há necessidade desse diagnóstico ou não, ele é prático e a gente já tem convicção disso sim. Candidato Rafael Oliva, troca, ele vai fazer a última pergunta para Eduardo Barcelos. A evasão escolar é um problema preeminente nos nossos cursos, isso em todo o Brasil e aqui no campus também. E as coordenações dos cursos, principalmente os noturnos, sabem disso preeminentemente. No caso da licenciatura em Ciências Biológicas, o PIBID, que inclusive foi iniciado por professora Patrícia e atualmente é coordenado por professor Luciano, foi um grande instrumento para a permanência desses estudantes. Eu pergunto, qual é a sua experiência em relação a esse tipo de programa para permanecer o estudante? Candidato, a evasão é um tema extremamente complexo. Aqui o André, colega que está voltando agora, que fez mestrado em educação profissional, que estudou exatamente os indicadores de evasão. E é um fenômeno extremamente complexo, não é só bolsa. Bolsa é importante, mas não é só bolsa. No caso do noturno, por exemplo, a nossa evasão aqui se deu pela interrupção do transporte. Se a gente não faz uma tratativa com os municípios e coordena a sincronia do calendário letivo com os transportes, nós vamos perder alunos. Porque, afinal de contas, o transporte está ajustado ao calendário da FASAG. Todo mundo sabe disso aqui. O itinerário leva os estudantes lá para a FASAG primeiro. Eles chegam aqui atrasados,
e não conseguem concluir com êxito o curso, a carga horária fica estrangulada. Então, se a gente não enfrentar o tema do transporte, não é só com a política federal que foi aprovada, que a gente tem que conquistar, mas, por exemplo, precisamos fazer gestão local. Precisamos enfrentar agora aqui as contradições locais e regionais. O ano passado, eu e Tasso, por exemplo, oficiamos todas as secretarias de educação para a retomada do transporte escolar. Entramos em contato com a Defensoria Pública do Estado por conta do decreto do Jair, no ano passado, que suspendeu o transporte em novembro, por uma calamidade fiscal qualquer, ferindo o direito ao transporte escolar e à permanência do jovem. Então, não é só a questão da bolsa, outra coisa, a alimentação, o refeitório no noturno já foi fechado algumas vezes pela gestão aqui, sem comunicação prévia. Isso impacta a permanência e, portanto, amplia a evasão. Outra coisa, visita técnica. Precisamos combater a evasão também com o aperfeiçoamento da execução curricular, com o desenvolvimento pedagógico dos cursos, ampliar a capacidade nossa de oxigenar esse processo formativo e produzir sonhos nas pessoas. E isso vai limitando e reduzindo a evasão. A réplica. Não, de fato eu concordo que a evasão escolar é um tema extremamente complexo e por isso deve ser tratado com toda a responsabilidade. É um conjunto de ações. Dentro desse conjunto de ações, dentre os mais importantes, está o conjunto de bolsas de iniciação científica. E eu volto a dizer novamente para vocês que nós vamos criar a iniciação científica para estudantes trabalhadores do noturno, principalmente para o curso subsequente e o curso de licenciatura em Ciências Biológicas. E atrelado a isso, nós vamos promover e trazer à prática o auxílio emergencial para resolver os transportes, porque nós não precisamos depender das prefeituras. O diálogo ele pode e deve existir, mas a gente sabe que as prefeituras têm as suas demandas relacionadas ao orçamento. Então, nós vamos providenciar internamente a resolução disso. Candidato, como você não está na região, fica difícil, né? Assim, porque é o seguinte, a gente já fez vários debates dentro do Poder, dentro das câmaras técnicas, e é necessário a gente fazer um debate com as prefeituras sobre transporte. Isso é direito dos alunos, é direito dos estudantes. Não dá para a política federal resolver um problema que é regional, um problema que é local. Outra coisa, gente, e muito importante para as estudantes mães, a proposta de cuidotecas, cirandas infantis e brinquedotecas, no curso subsequente, se isso a gente colocasse isso, a gente teria a evasão que tem. Porque 70% do nosso público são mulheres. São mães. 70%. É um curso feminino. E a UNEP tem uma experiência de brinquedoteca lindíssima, belíssima, que a gente precisa trazer para cá. Outra coisa é os protocolos de enfrentamento às opressões. Assédio, racismo e homofobia. Isso também expulsa a gente do IFE. E a gente precisa fazer isso com responsabilidade e de forma organizada. Agora vamos dar início ao bloco 4 com perguntas da comunidade. Para concluir água à noite. Os candidatos também terão 2 minutos para a resposta. Vamos começar com o candidato Rafael Trópolis. Vamos fazer agora, vamos começar com as perguntas dos discentes. É um peixe na pergunta. Quais as medidas estão previstas na nova gestão para a inclusão de todos os que fazem parte dessa instituição, de maneira que
ter voz e participação nas tomadas de decisões futuras sobre a mesma. Está muito claro lá no nosso plano que nós vamos criar um fórum permanente de debates envolvendo obrigatoriamente os estudantes. Nesse fórum nós vamos dialogar e debater algumas definições cruciais, como por exemplo a condição de funcionamento do nosso refeitório, a condição de cardápio, o número de refeições, um fórum permanente que a gente possa inclusive buscar os ajustes necessários. Nesse fórum também a gente vai dialogar sobre eventos internos e externos, o fomento da participação de estudantes em eventos acadêmicos externos, visitas técnicas, normatizar e dar igual condição a todos os cursos das visitas técnicas, para que todos possam ter essa vivência. A curricularização da extensão, que aproveito para dizer que foi instituída quando eu trabalhei na Pró-Reitoria de Extensão, que a gente precisa avançar, e isso não é um problema, minha gente. Tem sido dito aqui que é um problema a curricularização da extensão. Não, foi uma grande luta conseguir curricularizar a extensão. E os estudantes, dentro desse fórum, atuarão como protagonistas. Porque curricularizar é muito mais do que trazer uma disciplina para dentro do curso. É oportunizar que pessoas da comunidade, que demandas socioeconômicas locais possam ser atendidas dentro das temáticas que são trabalhadas no curso. E isso a gente vai fazer junto. Vamos fazer sempre juntos dentro desse fórum permanente, com a participação obrigatória dos estudantes. Lá todas as vozes serão ouvidas. Qual seria o projeto que tem prioridade para vocês? 2. Vai mudar algo na metodologia de ensino, pois, na minha opinião, é muito desgastante ter 22 matérias, por exemplo. Essa pergunta não veio do noturno, né? Essa pergunta veio do integrado, né? E é um dilema mesmo, né, gente? É um dilema que todos nós, educadores, temos. 22 disciplinas no ensino integral, nas condições que a gente tem de sala de aula, de permanência, calor, ar-condicionado, uma fazenda que fica distante de 7 quilômetros, tudo isso dificulta muito, né? E nós estamos passando por reformulações de PPC. Eu acho que está na hora da gente ter coragem e ousadia para a gente rever essa matriz curricular. Eu acho que isso é um debate interno que a gente precisa fazer e é um debate imediato. Inclusive, já estamos convocados para repensar a reformulação de PPCs. E precisamos reformular isso. No curso técnico em meio ambiente, nós fizemos um exercício de reformulação, saímos de 26 disciplinas para 19. No técnico em agroecologia e regime de alternância, temos 18 disciplinas. Então, eu acho que isso é uma coisa importante, dá para a gente reduzir e integrar mais as disciplinas, né? Outra coisa, na atualização dos PPCs, a gente tem que trazer a legislação federal para a legislação dos PPCs. Isso é muito importante. Atualizar para História de África e também para curricularizar a Semana Nacional de Combate à Violência contra a Mulher. Uma questão que é imediata para nós, gente, é dar bem-estar e conforto para os estudantes. Nós não podemos ter, por exemplo, banheiro sem espelho, maçaneta, sala sem ar-condicionado. Isso é o mínimo, isso é o básico, gente. Isso é prioridade de sobrevivência. Isso também produz evasão. Então, quando a gente coloca o planejamento estratégico, nós vamos amadurecer nos próximos anos, mas tem questões que são imediatas. Por exemplo, reformar as áreas externas do IF baiano. Aqueles bancos que estão quebrados ali. Não precisa disso, gente. Um diretor pode instruir processo para reformar aquilo ali. Aquilo não custa
um super valor caríssimo para fazer, não. Assim como a academia ao ar livre também, que é uma questão muito imediata. Para você pergunta, Eduardo Barcelos. Perguntas docentes. Uma pergunta. É um desabafo. Candidatos, a minha pergunta é sobre como a proteção aos direitos humanos sairá do papel na próxima gestão. Muitas vezes a instituição acredita que combater o capitalismo se resume a fazer rampas e contratar cuidadores, ou que o enfrentamento ao racismo e à violência contra a mulher se resolve apenas com campanhas educativas e palestras protagonizadas pelos núcleos como o GENE, NEAB e o NAPEN. Sem apoio da gestão, eu gostaria que vocês explicassem a proposta de vocês encara a inclusão e a proteção apenas como serviço de assistência e conscientização, ou existe o compromisso real de enfrentar essa cultura, alterando o currículo de todos os cursos e criando protocolos jurídicos de proteção às vítimas? De que forma concreta o combate ao assédio, ao racismo e ao capacitismo deixará de ser apenas um evento no calendário para se tornar uma política estrutural de segurança e formação educacional? É um grande texto. A redação. Olha aqui, gente. Vale. Agradeço a pergunta, né? É uma pergunta complexa, mas muito necessária para o nosso tempo, né? Porque esse adoecimento pelas opressões silencia pessoas, adoece pessoas, expulsa pessoas daqui. E precisamos levar isso com muita responsabilidade. Nosso programa de gestão que está aqui comigo, ele propõe uma forma mais organizada e juridicamente adequada para enfrentar essas opressões, que são os protocolos de enfrentamento ao racismo, homofobia e assédios. Esses protocolos não são pensados por nós não, gente, pela instituição, da nossa cabeça. Nós precisamos convocar o sistema de justiça, a Defensoria Pública do Estado, o Conselho Tutelar, o Ministério Público, para que essas instituições nos ajudem a fazer esse protocolo. Fazer as oitivas, fazer oficinas, e depois a gente faz aqui o lançamento desse protocolo. E em todas as situações de opressão, a gente aciona o nosso protocolo. Ele dá mais segurança jurídica para nós e institucionaliza o enfrentamento a essas opressões. Esse é um primeiro destaque muito importante, porque situações estão acontecendo aqui no campus e a gente não sabe como proceder. E o acolhimento da vítima é fundamental. O protocolo, ele uma vez acionado, ele acolhe as vítimas. Esse é o primeiro aspecto, acolher as vítimas. A segunda questão, as cuidotecas, já falei aqui das cuidotecas, das brinquedotecas. São espaços de cuidado e de inclusão. E esses lugares também são espaços de formação. Só ações educativas e palestras não têm surtido efeito. Isso é importante como uma ação preventiva, mas nós precisamos institucionalizar aqui de forma organizada e com o apoio do sistema de justiça, né, o AB e outros sistemas, outras organizações, outros organismos da justiça, para a gente pensar os protocolos.
que forma a gestão garantirá a ampliação real dos valores da cobertura dos auxílios estudantis, considerando o cenário de restrição orçamentária? Gente, eu já disse no início que o país está passando por uma reformulação. O país não é o país, o Programa de Assistência e Inclusão Social do Estudante está sendo revisto pelo governo federal. Como é que isso funciona? Essa fração do orçamento, ela vem em uma natureza de despesa discricionária para aplicação na assistência estudantil. Nenhum gestor pode permutar esse orçamento para outra coisa. Se alguém fizer isso, está cometendo uma improbidade administrativa. Então, a garantia de que o auxílio ele vai permanecer destinado para os estudantes é o embasamento legal. É a base legal que garante e assegura que o orçamento ele vem instituído em manutenção, o orçamento da LOA e a assistência estudantil. A assistência estudantil, então, deve ser aplicada para os estudantes. E aí chegamos nos valores. Os valores, eles são definidos com base no edital mãe, que é operacionalizado pela Pró-Reitoria de Ensino. Então, o que cabe a gente é buscar fazer esse mapeamento, quais são os auxílios que estão defasados, e isso eu já fiz, como por exemplo, nas bolsas de iniciação científica, quando estava defasado, criamos os caminhos necessários para a equiparação ao CNPq, e isso é possível de ser feito. E a gente vai conhecer esses valores que estão aquém do que deveria e vamos propor a sua equiparação ou a elevação desses valores. As perguntas dos técnicos administradores. Primeiro, Rafael Trócolas. Os estudantes do noturno normalmente são estudantes maiores e enfrentam uma série de problemas. Entre eles, principalmente as mães, enfrentam problemas relacionados a quem destinar cuidados de crianças no período noturno, em que não há oferta de creche ou estabelecimentos similares. Você, enquanto candidato, possui alguma proposta para a solução desse problema, garantindo a permanência dessas mães como estudantes do nosso campus até o término de sua formação? No próprio país, gente, já é disposto o auxílio creche. E isso pode ser também operacionalizado e destinado para essas mães e estudantes. Adicionalmente, embora a nossa instituição não disponha de profissionais especialistas no cuidado de crianças, a gente pode dispor de um espaço reservado e específico para que seja utilizado para o acolhimento dessas crianças. Mas isso a gente precisa, inicialmente, dialogar com as pessoas que são formadas para isso. Porém, mesmo assim, com outras experiências que nós já temos em outras instituições e que isso é possível de ser feito, eu não vejo problema algum em isso ser operacionalizado aqui no nosso campus. É possível. E ainda digo mais, a conquista ou aquisição de equipamentos para serem utilizados nesses espaços de cuidados, com brinquedos, inclusive materiais de consumo,
que podem ser alocados lá, e isso vai ter que ser previsto dentro do orçamento da LOA em uma natureza de despesa específica, senão não consegue adquirir. Eu não seria leviano aqui em dizer para vocês que a gente vai dispor e vai ter tais e tais materiais. Esses materiais precisam muito bem serem pensados e estruturados dentro do que prevê a disponibilidade do orçamento. Porque todos os equipamentos e materiais aqui utilizados, eles precisam estar atrelados à sua finalidade. E esse é o caso também. Em relação ao PGD, Programa de Gestão e Desempenho, que traz a possibilidade de teletrabalho para os tais, dentro da instituição, houveram críticas por parte da comunidade docente, que se mostram infundadas com sua implementação. Qual a sua visão referente ao programa? Na pandemia, nós enfrentamos, uma duríssima realidade de fazer tudo remoto, tudo online. Nós ficamos 2 anos fazendo tudo remoto, tudo online. E o governo acelerou esses processos de programa de gestão de desempenho por teletrabalho. Eu acho que nós precisamos fazer esse debate aqui por setores e por função. Isso é muito importante, porque existe teletrabalho parcial e existe teletrabalho total. E precisamos pensar isso de uma forma de que o Instituto funcione dentro da qualidade e dos serviços educacionais que nós precisamos, para que o programa de gestão de desempenho seja otimizado. Assim como as 30 horas, que é uma conquista dos tais. Veicularam por aí de que a gente era contra as 30 horas. 30 horas é uma pauta sindical. As 30 horas é uma pauta de luta dos sindicatos. E que nós fizemos essa luta aqui, com os tais aqui na greve. Formalizou a RSC hoje, mas as 30 horas ainda precisa formalizar. Os tais sabem disso. Então não vejo problema de teletrabalho. Setor de licitação, por exemplo, setores de contratos, alguma parte do setor administrativo, não vejo problema com teletrabalho. Até a eficiência e a produtividade do trabalhador em teletrabalho, dentro de condições precárias que a gente tem no campus, é até melhor, que a gente possa fazer isso. E precisamos debater isso. A gente não fez um debate profundo sobre teletrabalho e programa de gestão de desempenho aqui no campus. Nós não fizemos esse debate. O debate veio lá de cima e nós implementamos em período de pandemia, que funcionou, o campus não parou, isso é importante, os serviços continuaram, inclusive tivemos doações de 10 toneladas de alimentos, fruto desse trabalho que foi feito remotamente, mas é importante a gente reconhecer isso. Então, acho que a gente pode avançar no programa de gestão de desempenho e pensar as funções e setores de acordo com a nossa força de trabalho aqui. Bloco 5, considerações finais. Cada candidato terá 2 minutos para suas considerações finais, sem direito à réplica. Primeiro será o candidato Eduardo Barcelos. Gente, eu agradeço muito esse momento, eu confesso para vocês que eu estou cada vez mais mergulhado e implicado no desafio de construir a unidade Valença. Nossa candidatura não é personalista, não é individual, não representa aqui um projeto individual. Não sou um burocrata, não sou um personagem. Tenho olheira, tenho cabelo branco, apareci aqui, botei minha cara, meu coração está aberto. E por isso a gente está construindo uma chapa de oposição que não se sente mais representado pelos modelos de gestão. Nós não queremos mais viver no atraso, a gente não quer uma gestão do atraso, a gente não quer essa gestão da estagnação. Nós precisamos florescer aqui, gente. Todos os profissionais precisam florescer. Nós temos um potencial científico, humano e intelectual gigantesco que a gente não consegue explorar devidamente. O Baixo Sul está aí gritando, gente, por nós. Gritando por nós. Quem está no Baixo Sul e quem está aqui sabe disso. Para fazer gestão tem que estar na unidade,
tem que comer a poeira do campus, tem que comer a poeira do Baixo Sul, tem que ter terra debaixo da unha, tem que ir para quilombola, tem que ir para pescador, tem que fazer luta. Os grandes mestres, Paulo Freire, Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, nos ensinaram isso. Eu ando com eles, eu ando com os grandes. E nós não podemos aqui sucumbir aos nossos sonhos, não. Todo mundo aqui sabe disso. A gente vive de cabeça abaixada, a gente vive adoecido aqui. Porque esse campo não floresceu, nós não temos ainda uma unidade de Instituto Federal de Ciência e Tecnologia. Somos uma instituição de ciência e tecnologia. A gente precisa sonhar, gente, com essa instituição. E a nossa candidatura oferece um caminho de funcionamento de campus, de otimização do funcionamento dos setores, dos cursos, das comissões, mas oferece também uma perspectiva futura, um horizonte estratégico de desenvolvimento institucional. É disso que a gente precisa. O grupo político que dominou esse IFE baiano, do qual ele faz parte, não nos ofereceu isso, gente. Não nos ofereceu isso. A gente continuou na solidão e está na hora de romper essa solidão e avançar no campus. Obrigado. Até agora está perfeito. Pessoal, os candidatos têm que ter somente as considerações finais, não falando do outro candidato. Não pode falar. Não tem como não. Eu vou seguir fielmente, né, o que prevê o Código Eleitoral, não só nesse momento, mas durante todo o período eleitoral. E eu queria aqui, gente, agradecer a vocês por todo o apoio, por toda a atenção, por estar aqui dialogando conosco sobre os novos horizontes para o nosso campus. E esse foi o objetivo de estar aqui, de demonstrar a nossa equipe que está preparada e tem experiência. E ninguém aqui tem vínculo com gestão alguma, ninguém aqui tem vínculo com qualquer grupo que quer que seja, até porque isso não existe. É necessário que a gente, nesse momento, se atenha aos fatos verídicos e que ocorrem. Tem aqui uma proposta que foi apresentada dentro de uma dinâmica de ser possível de realização, porque nós apresentamos o que fazer, como fazer e a garantia que a gente tem para assegurar isso para vocês. É uma proposta dentro da realidade e das demandas e prioridades que esse campus tem. E as prioridades, a prioridade máxima que nós temos é o atendimento estudantil, é propiciar uma formação atrelada à pesquisa, à extensão, ao ensino, à cultura, à arte, ao desenvolvimento tecnológico e ao esporte. Porque os institutos federais, por mais que seja importante nós olharmos para fora, e devemos, até porque eu sou extensionista e sei muito bem disso, mas antes de olhar para fora é preciso olhar para dentro e atender às nossas demandas. E isso o nosso grupo tem experiência e sabe fazer. Muito obrigado e boa noite. Bom, pessoal,